Vamos lá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Sou a professora Raquel Bueno e nós vamos aqui passar as questões de processo civil do nosso último exame aí do ENAM, tá? Pode voltar comigo no nosso material e vamos começar. Olha lá, o que a gente teve na prova de Direito Processual Civil? A gente está fazendo a correção aqui da prova tipo azul, tá bom? Eu tenho aqui, ó, primeira questão falando sobre valor da causa. Então, o valor da causa é requisito da petição inicial, indispensável para a definição de diversos aspectos econômicos do processo, como a competência e a fixação de honorários de sucumbência, entre outros. A respeito desse tema, o valor da causa na ação de alimentos corresponderá à soma de 24 prestações mensais? Não, são 12, que representam, né, os 12 meses de um ano. Na ação em que há acumulação de pedidos, o valor da causa corresponde à quantia correspondente ao maior pedido? Não. Se tem acumulação de pedidos, tá? Principalmente as acumulações próprias, é a soma dos pedidos, o valor da causa. Na ação em que os pedidos são alternativos, o valor da causa corresponde ao pedido de maior valor, não é o pedido de menor valor, né? Depois, o réu ele pode impugnar em preliminar da contestação o valor atribuído à causa pelo autor, correto? Tá? Isso também está no artigo 337 do CPC. Sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas, que é o que a gente encontra aqui no artigo 293. Tá? Então, já coloquei o artigo 293 aqui para vocês. O réu ele pode impugnar em preliminar da contestação o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação. Então, a literalidade, né? Vamos marcar então, deixa eu só colocar minha canetinha aqui no ponto. O juiz corrigirá liminarmente o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, sendo admissível a partir daí a correção apenas a requerimento do réu. Então aqui, né, de acordo com o nosso código, deixa eu marcar aqui, deixa eu escolher o vermelhinho, a gente vai marcar a letrinha D de dado. Ok? Então, essa primeira questão, 39, letra D de dado. Depois, questão 40. Diante da suspeita de que Paulo deixaria de devolver o filho do ex-casal após a visita, Joana ajuizou uma ação de guarda. Tá? Uma questão aqui, gente, falando sobre uma suspeição que surge de maneira superveniente no processo. Então, a Joana ajuizou uma ação de guarda, tá? Contra o Paulo, apresentadas as provas. Primeiro, né, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Apresentadas as provas junto à inicial e ouvido o MP, Carlos, que é o juiz competente, então quem aqui é o Carlos, tá? Carlos, juiz competente para julgar a demanda, ele concedeu a tutela de urgência de modo a garantir a guarda unilateral em favor de Joana e marcou uma audiência. Na data designada, após o término da audiência, sem acordo entre as partes, ao deixar o fórum, o Paulo abalroou o veículo dirigido por Carlos por desatenção. Foi nada intencional, o que levou a calorosa discussão entre ambos. Após o episódio, Carlos declarou a sua suspeição. Né? Não tenho condições, já não vou atuar de maneira imparcial, conforme disposição legal, e determinou a remessa ao juízo substituto. Ao passo que Paulo pugnou pela anulação da antecipação de tutela concedida ante a declaração exarada pelo juiz. Sobre o pedido realizado por Paulo, à luz das disposições legais e da jurisprudência dominante, isso aqui também é importante, e à luz da jurisprudência dominante, sobre o tema, assine a afirmativa correta. Gente, aqui a suspeição ela acontece de modo superveniente e ela não possui efeitos retroativos. É assim que se posiciona a jurisprudência. Percebam que quando ele deu a antecipação de tutela, não tinha nenhuma hipótese de suspeição. Então a decisão foi dada com imparcialidade, né? Aqui, ó, eu peguei um trechozinho de um julgado, né, a petição aqui no recurso especial, a autodeclaração de suspeição não tem efeitos retroativos. Quando o juiz se declara suspeito em razão de algum motivo superveniente, isso não compromete a validade dos atos praticados antes, ao fato que gerou a suspeição, pois em tais circunstâncias não há efeitos o quê? Retroativos. Esse entendimento foi confirmado pela primeira sessão ao indeferir o pedido de anulação dos atos processuais anteriores praticados pelo ministro relator de um recurso repetitivo. Então aqui, considerando isso, nós vamos marcar o quê, gente? Em relação ao Paulo, esse requerimento dele deve ser rejeitado, pois a declaração de suspeição pelo magistrado por motivos supervenientes não possui efeitos retroativos, ok? Letrinha C de casa. Ok? Então é o que mais se amolda aí com o entendimento jurisprudencial do STJ. Questão de número 41.
Essa bem tranquila. Em relação às diversas formas de pronunciamento do juiz, os pronunciamentos do juiz, conforme o artigo 203, que eu já coloquei aqui do ladinho do CPC, são despachos, decisões interlocutórias, nós temos sentenças, as decisões colegiadas, que são os acórdãos, tem aqueles atos meramente ordinatórios, que na verdade são praticados pelo servidor e, né, confirmados aí, revisados pelo juiz quando necessário. Então é uma análise do artigo 203. Importante, né, saber os pronunciamentos do juiz. Aqui, em relação a essas diversas formas de procedimento e dos auxiliares de justiça também, né, em relação às diversas formas de pronunciamento do juiz e dos auxiliares, relaciona as hipóteses listadas a seguir. Sentença, tarará, decisão interlocutória. Primeiro, ato que põe fim à segunda fase da ação de prestação de contas. É uma sentença, né? A primeira decisão depende do resultado da prestação de contas. A primeira decisão, se ela for positiva, porque a prestação de contas é um procedimento bifásico, a primeira decisão, se for positiva, é uma decisão interlocutória de mérito. Se for negativa, é sentença também. Ato que põe fim à segunda fase da ação de prestação de contas, sentença. Ato que dá vista obrigatória às partes. Então aqui é um ato meramente o quê, gente? Ato meramente ordinatório. Então aqui, ó, eu vou seguindo aqui esse gabarito. 4. Ato que julga embargos de declaração opostos contra a concessão de uma tutela provisória. Né? Então aqui não é sentença, aqui é decisão interlocutória, ok? Então aqui a gente teria o quê? Decisão interlocutória é o número 2, vou colocar ele aqui, e ato de homologação de indicação de depositário em penhora de empresa. Isso é um mero despacho, ok? Então eu teria aqui essa sequência, que ficou correta aqui, né? Deixa eu repetir aqui. Ato que põe fim à segunda fase é o 1, que é o sentença, né? 1, 4, 2 e 3. E aí, a nossa base normativa está no artigo 203 aí, né, o principal do CPC. Tranquilos? Questão de número 42. Ela fala sobre questões envolvendo até gratuidade de justiça. Em determinado processo no qual havia sido deferido a ambas as partes o benefício da gratuidade de justiça, o magistrado, à luz dos elementos coligidos nos autos, concluiu que o réu ele vinha incorrendo em uma série de condutas processuais, sobretudo por meio das petições protocolizadas por seu advogado, que inequivocadamente visavam obstacularizar a efetivação prática da tutela provisória concedida em favor do demandante. Eu tenho aqui um réu que está praticando condutas tentando impedir que uma decisão liminar do juiz seja cumprida. Então aqui a gente tem uma parte relacionada aos deveres das partes e dos procuradores. Olha que interessante, cumprir além de outros previstos nesse código, são deveres das partes e dos advogados, e de todos aqueles que de alguma forma participam do processo. Cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraços à sua efetivação. E aí o que acontece? E se, né, nesse caso específico, a conduta é no sentido contrário. Assim, o juiz da causa advertiu o réu sobre a possibilidade de configuração de um ato atentatório à dignidade da justiça. Contudo, persistiu o demandado, por meio do seu patrono, na criação de toda sorte de expedientes voltados para embaraçar o efetivo cumprimento da tutela provisória. Gente, situação bem tranquila. O fato de você ter gratuidade de justiça não te isenta de pagar multas por condutas como essa, consideradas atos, aqui nós temos um ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa, tá? Então, vem comigo, ó, esse aqui é o inciso 4, tá? Inciso 4. Olha que interessante. Nas hipóteses dos incisos 4 e 6, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que a sua conduta pode ser punida como ato atentatório. O juiz fez isso. A violação, se você continuar, a violação constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até 20% do valor da causa, de acordo com a gravidade. Tá? Essa multa, ela vai ser o quê, gente? Revertida para os cofres públicos, tá? Não sendo paga no prazo, ela será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado, após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará a execução fiscal, tá? E aí o que acontece? A pessoa que tem gratuidade, eu coloquei aqui, ó, a concessão da gratuidade não afasta o dever do beneficiário pagar ao final as multas processuais que lhe são impostas. Tudo bem? E aí o que acontece?
aqui quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar essa conta é a parte, tá? Então aqui ele diz, o representante judicial da parte não pode ser compelido a cumprir a decisão no seu lugar, tá? E aí o que acontece? Os advogados, sejam eles privados ou públicos, e os membros da Defensoria e do MP, não se aplica essa punição, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria ao qual o juiz vai oficiar. Então, a multa mesmo não vai para o advogado. Então, a gente vai marcar o que aqui, Raquel? Impor uma multa em desfavor do réu e do seu advogado? Não. Impor multa em desfavor do réu, a qual, não sendo paga no prazo fixado, será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado, sem prejuízo da aplicação das sanções criminais, civis e processuais cabíveis. Depois, impor multa em desfavor do réu, isentando, contudo, do seu pagamento? Não. E aí depois ele começa a falar de astreintes. Na verdade, a questão que se amolda aqui é a letra B de bola, com base nesses dispositivos que eu coloquei para vocês. Tranquilos? Vamos agora para a questão de número 43. Estou seguindo a ordem certinha, né? 42, 41, 40, beleza. Vamos para a questão de número 43. Olha o que eu tenho aqui para vocês, gente. É uma questão falando sobre aquela certidão pré-monitória ou certidão de execução. Comecei a execução, sei que o sujeito tem bens no nome dele, então eu pego uma certidão de execução e saio averbando onde ele tem bens. Porque se ele tentar vender, por exemplo, o terceiro que adquirir aquele bem, com essa ressalva, com essa averbação, a gente pode considerar como sendo um terceiro que não está de boa fé e aí ficaria mais fácil provar a questão da fraude à execução. Então a certidão pré-monitória é prevista no artigo 828 do CPC. Olha que interessante. Ajuizada uma ação de execução, a execução autônoma, né, fundada em nota promissória, que é um título executivo extrajudicial, vencida e não paga, o juiz, apreciando a petição inicial, ordenou a citação do executado para que no prazo legal pagasse o débito, né, O demandado, contudo, quedou-se inerte, não tendo ofertado qualquer manifestação. Né? Normalmente aqui o executado é citado para fazer o pagamento em 3 dias, pode pedir o parcelamento ou apresentar embargos à execução. Na esteira do juízo positivo de admissibilidade da ação, o demandante adotou as providências necessárias para viabilizar a averbação da instauração do processo na serventia imobiliária em que se achava matriculado um imóvel do executado. Então eu peguei a certidão e fiz essa averbação. Transcorrido um mês após a ultimação do ato citatório, o exequente protocolizou uma petição, devidamente instruída, com documentos, na qual noticiava ao órgão judicial que o demandado havia vendido a um terceiro o imóvel em cuja matrícula já estava averbada a existência do feito executivo. O terceiro já não é um terceiro de boa-fé, alegando que tal alienação comprometia a satisfação do seu crédito por reduzir o devedor a uma situação de insolvência. O exequente requereu que fosse reconhecida a fraude à execução. Gente, aqui é tranquilo, tá? Porque a alienação ou a oneração de um bem é considerada fraude à execução. E aqui nós temos, quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução na forma do artigo 828. Então isso aqui é fraude? É. Só que olha que interessante. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deve intimar o terceiro adquirente, que se quiser pode opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Então vamos voltar aqui. Determinar a intimação do terceiro, nesse contexto o juiz deve fazer o quê? O exequente já falou, excelência, temos um caso de fraude à execução. Então o juiz deve determinar a intimação do terceiro adquirente para que este intente, caso queira, embargos de terceiro a serem resolvidos por sentença impugnável via recurso de apelação. Os embargos de terceiro são uma ação própria, tá? Depois, aguardar a iniciativa do terceiro adquirente, não. Determinar a intimação do adquirente para que ele suscite, caso queira, o incidente processual de aferição de fraude, não. Aguardar a iniciativa do terceiro em prazo não superior a 15 dias, no sentido de suscitar o incidente processual de aferição da fraude, não. Proferir de imediato uma decisão interlocutória reconhecendo a fraude, não. Então aqui, eu determino a intimação do terceiro para que ele apresente os embargos de terceiro a serem resolvidos por sentença impugnável por apelação, porque os embargos de terceiro são uma ação própria, então encerra-se por meio de sentença apelável. Tranquilos? Então, questão 43, ok? Questão 44.
Uma questão aqui também relativamente tranquila, com relação aos requisitos da petição inicial, seu recebimento, seu indeferimento, sua inépcia, analise as afirmativas a seguir e assine verdadeiro ou falso. É indispensável em todos os procedimentos e graus de jurisdição que a petição inicial seja escrita e em língua portuguesa. Gente, eu discordo aqui desse item, tá? Porque no juizado especial você trabalha com petições orais, que são posteriormente reduzidas a escrito, né? Você pode colocar aqui também que no caso da ação de alimentos, você poderia formular sua pretensão oralmente, depois ela vai ser reduzida a termo, né? Então, quando ele diz, é indispensável que a petição seja escrita, ela pode ser oral, reduzida a termo. Então, a gente vai ver como é que a banca vai se posicionar, tá? Mas o que, gente? Quando ele diz é indispensável que a petição seja escrita, na verdade tem procedimento sumaríssimo que dispensa, ela pode ser oral, reduzida a termo. Em se tratando de execução fiscal, a falta de indicação do CPF ou CNPJ do executado é causa de indeferimento? Não, né? Está aqui na súmula 558 do STJ, né? Então aqui, eu teria mais um item falso e não induz a inépcia da inicial a realização de pedido genérico quando se tratar de ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. Esse item está verdadeiro, tá? Que é a questão do pedido genérico, que eu até coloquei para vocês aqui, né? O pedido for indeterminado, considera-se inepta a petição inicial quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, que é justamente o que está no 324, parágrafo 1º, inciso 1, tá? Então aqui, FFV, letrinha B de bola. Tranquilos? Questão de número 45. É uma questão que fala sobre a situação da associação, gente. Uma associação civil, beleza? Ajuizou uma ação civil pública, distribuída em dezembro de 2021, à primeira vara civil da comarca do Rio de Janeiro, em face da construtora Moribem, responsável pela empreitada do edifício Boa Moradia e sediada naquela cidade. O pedido foi de indenização em razão do desabamento do edifício localizado no município de São Paulo. Então, o dano aconteceu em São Paulo. A associação foi constituída em maio de 2021, ou seja, tá? Se ela foi constituída em maio e a ação foi proposta em dezembro, ela não tem aquela pré-constituição por mais de um ano, com o intuito de promover coletivamente a defesa dos direitos das vítimas do evento, assim como de seus sucessores. Na contestação, a construtora arguiu a ilegitimidade ativa, em razão dela estar constituída há menos de um ano, tá? E não ter sido comprovada a autorização da Assembleia para a propositura da ação pela associação. Ambos argumentos foram rejeitados pelo juiz em sede de decisão de saneamento e organização do processo, que apontou a desnecessidade da autorização, bem como diante da sensibilidade do direito defendido em juízo, o requisito de que a pré-constituição poderia ser afastado no caso concreto. Fim da instrução, a sentença julgou procedente o pedido, condenando a construtora ao pagamento da indenização pretendida, assim como ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, fixados em 10%, sobre o valor global da condenação a ser apurada em sede de liquidação. Transcorrido o prazo legal sem interposição de recurso, a sentença transitou em julgado. Gente, aqui, percebam bem, a comarca do Rio de Janeiro é competente para apreciar, por se tratar de um foro domicílio do réu, bem como por ser a competência territorial na ação civil pública relativa? Cuidado, tá? Em ação civil pública, aqui, cadê? Eu coloquei aqui alguns dispositivos. Cadê? Ele fala sobre a questão de legitimidade, né? Para a defesa coletiva, são legitimadas concorrentes às associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluem entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por esse código, dispensada a autorização assemblear. A questão da autorização, realmente, ela é o quê, gente? Ela é dispensada, tá? Aqui, gente, a competência territorial, ela não é relativa, ela é absoluta, tá? Eu não sei, eu acho que eu tinha colocado isso aqui, mas não coloquei. Volta aqui. Em ação civil pública proposta por associação na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independente de serem filiados à associação promovente. Temos aqui alguns temas repetitivos, tá? E aqui tem uma coisa interessante, aqui eu coloquei um julgado, né, falando sobre os honorários. Então aqui, a jurisprudência
é firme no sentido de que, por respeito ao princípio da simetria, se o autor da ação civil pública, qualquer legitimado ativo que seja, não está obrigado ao pagamento de verbas sucumbenciais, tampouco a parte requerida, em caso de procedência da ação e desde que ausente a má-fé, estará obrigado ao pagamento de honorários de sucumbência, né? Então aqui, eu até coloquei o seguinte: essa orientação não se aplica às associações e fundações de direito privado, pois, do contrário, barrado estaria, de fato, um dos objetivos mais nobres e festejados pela lei, qual seja viabilizar e ampliar o acesso à justiça para a sociedade civil organizada. Não seria razoável, sobre o enfoque ético e político, equiparar ou tratar como simétricos grandes grupos econômicos, instituições do Estado e organizações não governamentais de moradores, ambientais, de consumidores, de pessoas com necessidades especiais, tá? Então aqui, ó, é princípio da simetria, regra, inaplicável a associações e fundações privadas. Então, a gente está questionando aqui a questão dos honorários, tá? Então, pode voltar aqui comigo. O que a gente tem aqui? A letra A, não, a competência que é absoluta, tá? A liquidação de sentença poderá ser promovida pela associação ou pela MP exclusivamente, vedada igual iniciativa às vítimas e ou seus sucessores? Não. Eles podem também promover a liquidação e o cumprimento. A autorização assemblear é dispensável, bem como não há nulidade decorrente da flexibilização do requisito da pré-constituição da associação nos termos da fundamentação exposta pelo juízo. Na verdade, o juiz, quando ele afasta o requisito, né, o pré-requisito de um ano, ele tem que demonstrar o seguinte: ele pode dispensar quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido. Tá? Aqui tem, né, primeiro, eu tenho que ter uma associação. Para a associação ser legitimada, ela tem que ter aquela pertinência temática, né? E a exclusão do requisito da pré-constituição, entendo que o juiz ele não foi tão claro aqui, que ele diz assim: diante da sensibilidade do direito defendido, o requisito da pré-constituição poderia ser afastado no caso concreto, né? Percebam que aqui, quando ele fala dessa sensibilidade, o código diz: tem que ter manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano. Então, isso não fica muito claro aqui, né? Depois, a condenação do réu ao pagamento de honorários em sede de ação civil pública promovida por associação civil é cabível. Aqui, ó, a condenação do réu, aqui é a empresa, né, o edifício, Boa Moradia, a condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência em sede de ação civil pública promovida por uma associação civil é cabível, ainda que ausente a má-fé em sua atuação. Quando, na verdade, o julgado, ele diz o quê? Que a jurisprudência é firme no sentido de que, por respeito ao princípio da simetria, se o autor da ação civil pública, qualquer legitimado ativo que seja, não está obrigado ao pagamento de verbas sucumbenciais, tampouco, tá, a parte requerida, em caso de procedência da ação, e desde que ausente a má-fé, estará obrigado ao pagamento. Então, aqui está dizendo que eu vou condenar a parte ré, ainda que ausente a má-fé em sua atuação. Na verdade, está errado. Então, o que a gente acabaria marcando nessa questão, envolvendo a ação civil pública, é a coisa julgada, por se tratar de uma ação civil pública para defesa de direitos coletivos em sentido estrito, né? Aqui a gente tem as pessoas que sofreram em virtude do desabamento do edifício, né? E terá eficácia ultra partes, mas limitada à categoria das vítimas e sucessores do evento danoso. Então, marcaríamos aí a letra B no tocante à coisa julgada ultra partes, certo? Vamos evoluir aqui um pouquinho. A questão de número 46, ela fala sobre os juizados especiais. Então, eu coloquei aqui alguns dispositivos, eu não identifiquei aqui, ó, mas eu estou falando de fazenda pública, então a lei 12.153 de 2009, ok? Que é a lei que trata do juizado especial da fazenda pública. Então, após enunciar o dever dos tribunais de uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, o atual Código de Processo Civil, ele lista os padrões decisórios de força vinculativa.
entre os quais os acórdãos em incidente de assunção de competência e em julgamento de recurso especial repetitivo. Especificamente, em relação ao tema juizado especial, o STJ vem ao longo dos últimos anos firmando alguns precedentes vinculantes de notável repercussão jurídica. À luz dessas considerações, analise as teses a seguir. 1. O Juizado Especial da Fazenda, órgão da Justiça Comum e integrante do sistema dos juizados especiais, serão criados pela União no Distrito Federal e nos territórios e nos estados para conciliar, processar e julgar e executar causas de sua competência, a qual possui natureza absoluta nos foros em que tenha sido instalado o respectivo juizado, para as causas de sua alçada e matéria. Esse primeiro item aqui está verdadeiro, de acordo com a própria, o artigo 1º aí, já coloquei, e o artigo 2º, parágrafo 4º, dizendo que onde houver a instalação do juizado, a competência é absoluta. Depois, ao autor que deseja litigar no âmbito do Juizado Especial Federal Cível, aqui já é o Juizado Especial Federal, beleza? Lei 10.259 de 2001. É lícito renunciar de modo expresso e para fins de atribuição de valor à causa ao montante que exceda os 60 salários mínimos previstos no artigo 3º caput, aí incluídas, sendo o caso, as prestações vincendas. Eu posso renunciar o valor que transborda os 60 salários mínimos para poder me manter no juizado? Sim. Então aqui, ó, gente, deixa eu ver aqui. Ao autor que deseja litigar, tá? Ele pode, ao montante, ele pode, para fins, é lícito renunciar ao montante que exceda os 60, previstos no artigo tal, aí incluídas, sendo o caso, as prestações vincendas. É o tema 1030 do STJ. Então aqui está verdadeiro esse segundo item. Terceiro, os juizados especiais da Fazenda têm competência para julgar as ações decorrentes de acidente de trabalho e também em que o Instituto Nacional de Seguro Social figure como parte. Aqui eu acabo utilizando a Lei 9.099, que diz que exclui da competência do juizado aquelas ações, tá aqui, ó, as ações de interesse da Fazenda relativas a acidente de trabalho e a resíduos e ao Estado e a capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Tá? Então, esse item está falso. Depois, o item 4. Não é possível propor no Juizado Especial da Fazenda Pública a execução de um título executivo formado em ação coletiva que tramitou sobre o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.000 ao juízo comum da execução. E isso ficou realmente evidenciado no tema repetitivo 1029. Não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda a execução de um título executivo formado em ação coletiva que tramitou sobre o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.000 ao juízo comum da execução. Beleza? Então aqui, ó, esse aqui está certo, que ele diz que não é possível, então ficou VVFV. Na verdade, quais são os itens corretos? Item 1, item 2 e item 4. 1, 2 e 4 apenas. Aqui, letrinha D de dado. Vamos marcar ela aqui. 1, 2 e 4 apenas. Tranquilos? Questão de número 47. Questão falando sobre arbitragem. Banca FGV gosta muito de falar da arbitragem. A partir de dados obtidos pelo Conselho Nacional de Justiça, sabe-se que em 2023 havia 84 milhões de ações judiciais em trâmite no território nacional. Diante disso, os mecanismos, olha que interessante, os mecanismos paraestatais surgem como instrumentos adequados à resolução de conflitos. Nesse cenário, a arbitragem permite que partes maiores e capazes, divergindo sobre o direito de cunho patrimonial, submetam o litígio a um terceiro, o árbitro, que deverá, após regular o procedimento, decidir o conflito. Para tanto, o árbitro ele deve ter os poderes do juiz togado, listados a seguir. Qual é o poder que o árbitro não tem? Ele pode determinar a realização de perícias indispensáveis ao julgamento da demanda? Sim, tá? E eu fui colocando aqui a seleção dos dispositivos, tá? Inclusive aqui, ó, gente, o artigo 22, tá? Da Lei 9.307, que é a nossa lei de arbitragem. Ele pode tomar depoimento das partes e ouvir testemunhas indicadas? Sim. Ele pode, que mais aqui, ó? Modificar ou revogar a medida cautelar ou de urgência concedida pelo Poder Judiciário? Sim. Ele pode usar do poder de coercibilidade direta para impor à parte o cumprimento da decisão arbitral? Não.
essa parte da coerção, ela é monopólio estatal, é do Poder Judiciário. Por isso que o árbitro precisa pedir ajuda para o Poder Judiciário por meio da carta arbitral, tá? Que está aqui no 22C. Definir de ofício a produção de prova que julgar necessária, ele pode produzir provas, determinar a produção de provas de ofício ou mediante requerimento, tá? Então, aqui, gente, é muito, muito, muito importante isso aqui. Eu fiz uma seleção, né, já dos artigos. Poderá o árbitro ou o tribunal arbitral tomar o depoimento das partes, ouvir testemunhas e determinar a realização de perícias ou outras provas que julgar necessárias, mediante requerimento das partes ou de ofício, assim como o juiz. Então, a gente marcaria a letra D, porque ele não tem esse poder de coerção. Não é à toa que as sentenças arbitrais, elas são executadas perante o Poder Judiciário. É um título executivo judicial, né, porque essa parte da penhora, da indisponibilidade de bens, quem tem a coercibilidade é o Poder Judiciário. Tudo bem? Então, agora a questão de número 48 é uma questão, gente, tranquila, falando sobre apelação, né? Questão de efeito suspensivo, efeito devolutivo, duplo efeito e cumulada com execução provisória. Então, aqui, ó, ajuizada uma ação por um consumidor em face da operadora de um plano de saúde que havia contratado, o juiz da causa deferiu a tutela provisória pleiteada, determinando que a parte ré custeasse de imediato os tratamentos médicos de que necessitava o autor enquanto fossem necessários, tá? Conforme requerido na petição. Então, houve um pedido de tutela provisória de urgência antecipada. Encerrada a fase postulatória, o magistrado, concluindo pela desnecessidade de provas periciais requerida pela demandada, julgou antecipadamente o mérito e acolheu o pleito autoral. Restou confirmada no ato sentencial, assim, a tutela provisória deferida inicialmente. Então, a sentença, ela confirmou a tutela provisória. Com a condenação da operadora com a condenação da operadora demandada a garantir a cobertura dos tratamentos médicos. Então, a sentença que confirma a tutela, a apelação não tem duplo efeito, só tem efeito devolutivo, né? Olha aqui, parágrafo 1º, 2012, sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória. Então, aqui admite-se o cumprimento provisório. Então, aqui a sentença confirmou, com a condenação da operadora a garantir a cobertura dos tratamentos médicos nos moldes especificados. Regularmente intimada, a ré interpôs recurso de apelação, na qual requeriu a anulação da sentença, por entender que ela se achava maculada por erro improcedendo, consubstanciado no cerceamento do seu direito de defesa, e subsidiariamente a reforma do julgado, para que se julgasse improcedente o pedido. Na sequência, o autor requereu o processamento do cumprimento provisório de sentença, com a subsequente intimação da ré para depositar os valores relativos ao tratamento médico. Então, aqui, cabe cumprimento provisório? Cabe. A apelação aqui, ela é recebida só no efeito devolutivo. Então, cabe a execução provisória, tão logo a sentença seja publicada. Beleza. O juiz, ele deve indeferir o cumprimento provisório? Não. Deve indeferir? Não. Deve indeferir? Não. Deve deferir o cumprimento provisório de sentença, o qual não ficará sem efeito, ainda que sobrevenha acórdão que anule o ato? Não, né, gente? Deve deferir o cumprimento provisório, cabendo ao autor a obrigação de reparar os danos sofridos pela ré na hipótese de reforma do ato sentencial objeto da execução. Com certeza. E isso tá, né, lembrando que o cumprimento provisório corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Questão também literal aqui, envolvendo o tema de recursos e cumprimento provisório. Tá? 48 ok. Questão 49. Ela fala sobre o mandado de segurança, tá? Então aqui, o que nós temos nesse caso específico? Gente, eu até coloquei o artigo 1031. Primeiro, a Denise impetrou o mandado de segurança com pedido de liminar em face de um ato coautor praticado pelo diretor de benefícios da autarquia previdenciária do município Beta, que lhe negou o direito de incorporar determinada gratificação a seus proventos de aposentadoria do cargo efetivo de professor de ensino fundamental. O juízo, em uma apreciação aqui inicial, ele indeferiu a liminar do mandado de segurança, bem como determinou a notificação da autoridade coatora para prestar informações e a intimação da Procuradoria-Geral do município.
Após a vida das informações e a oferta de impugnação pelo município, o juiz ele concedeu a ordem, determinando à autoridade coatora que promovesse a incorporação pretendida por Denise. Inconformado com a sentença, o município interpôs o recurso de apelação, o qual foi conhecido e desprovido pela maioria dos votos dos desembargadores da primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, ALFA. Então aqui, teve o mandado de segurança, teve sentença, da sentença teve apelação, e a apelação não foi, na sequência, a apelação foi desprovida. O ente público interpôs recurso especial e extraordinário em face do acórdão de julgamento da apelação. Então, contra o acórdão aqui do tribunal, até aqui está tudo ok, interpôs ao mesmo tempo recurso extraordinário e o recurso especial. Então, a gente teve aqui recurso especial e o recurso extraordinário. Foram interpostos simultaneamente aqui. Tá bom. O recurso de apelação interposto pelo município não deveria ter sido conhecido pela Câmara, pois o duplo grau obrigatório de jurisdição da sentença concessiva de mandado de segurança retira o interesse recursal. Na verdade, gente, né, aqui não tem ligação nenhuma aqui. Por quê, gente? Nesse caso específico aqui, tá? Ele fala sobre a questão de remessa necessária, por ser mandado de segurança. Na verdade, aqui você já teve o recurso de apelação, né? Então, a apelação por si só, ela já devolve para o tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Então, volta aqui. Após a interposição dos recursos especial e extraordinário, os autos, eles serão inicialmente remetidos ao STJ para o julgamento do recurso especial e, concluído o julgamento, remetidos ao Supremo para a apreciação do recurso extraordinário se ele não tiver prejudicado, que é o que está no artigo 1031. Na hipótese de interposição conjunta do recurso especial e do recurso extraordinário, então, deixa eu só ajustar aqui minha canetinha. Só um minuto. Cadê? Temos a redação aí do artigo 1031, né? Olha aqui. Na hipótese de interposição conjunta de recurso extraordinário e recurso especial, os autos serão remetidos ao STJ. Concluído o julgamento do recurso especial, os autos serão remetidos ao Supremo para apreciação do recurso extraordinário se ele não estiver prejudicado, né? Então, aqui, cadê? Era isso aqui que eu estava? Não, né? Era. Então, ó, não é possível a execução provisória da sentença concessiva da segurança que beneficiou Denise por haver a vedação legal à concessão de medida liminar para concessão de vantagens a servidor, a impedir o cumprimento provisório do título executivo judicial. Na verdade, gente, aqui, ó, a questão de cumprimento provisório, em relação a pagamento, a gente tem que esperar, na verdade, o trânsito julgado. Você pode fazer a execução provisória e aguardar apenas para levantamento de eventuais valores por meio de precatório ou RPV, né? Caso tivesse sido denegada a ordem em sede de apelação no Tribunal de Justiça, deveria ter sido ofertado o recurso ordinário. Não. Aqui o mandado de segurança começou perante o juiz singular, né? No recurso extraordinário, cabe ao município demonstrar a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida, a ser inicialmente apreciada pela presidência do Tribunal de Justiça. Na verdade, a repercussão geral, ela é apreciada pelo próprio Supremo, tá? Então aqui, gente, lembra também que nos julgados, né, a gente tem a própria lei do mandado de segurança. Deixa eu colocar aqui para vocês, né, a lei 12.016, que ele fala que, em relação a esse item A aqui, ó, da remessa necessária, ele diz assim: a teor do que preceitua o artigo, apenas a sentença concessiva da ordem em mandado de segurança está sujeita à remessa de ofício, de modo que, se for denegada a ordem, não se verifica a hipótese do reexame necessário. Só que, na verdade, quando você tem o recurso, aí o próprio CPC hoje, quando ele fala da remessa, no artigo 496, tudo bem que aqui a gente tem uma lei específica que é do mandado de segurança, mas quando você tem o recurso da parte, eu não precisaria da remessa necessária, porque o processo vai subir de qualquer jeito para o tribunal, né? Então, quando ele diz aqui, na verdade, não precisaria, né? Falta interesse. Não. Se tem o recurso,
aí eu não preciso da remessa necessária, porque o próprio processo já está subindo para o tribunal, tá? Então aqui, gente, nós teríamos a letra B de bola, né, com base aí no artigo 1031. Última questão, que é a questão 50, questão muito interessante, falando sobre julgamento aí antecipado parcial, né? Tendo o autor de uma demanda formulado 3 pedidos, embora sem o requerimento de concessão de tutela provisória em relação a qualquer deles, o juiz da causa, depois de encerrada a fase postulatória, entendeu que a sua convicção já estava formada acerca da procedência de pelo menos uma das 3 pretensões. Desse modo, o magistrado acolheu de imediato essa parcela do pedido e, tendo condenado o réu ao pagamento de uma obrigação ainda ilíquida, restando consignado no ato decisório que a apuração do quanto debeato ficaria reservada para a posterior etapa de liquidação. Sem prejuízo, o magistrado determinou o prosseguimento do feito, rumo à fase de instrução, para fins de futuro julgamento dos outros 2 pedidos. Então aqui, esse primeiro pedido, houve julgamento antecipado parcial. Julgamento antecipado parcial, decisão interlocutória de mérito, impugnável via agravo de instrumento, tá? Então aqui, o juiz agiu equivocadamente, uma vez que não há previsão na lei para a cisão do julgamento. Tem o artigo 356. O juiz agiu equivocadamente, uma vez que, embora a lei processual preveja o julgamento antecipado parcial, isso pressupõe, na hipótese, a condenação ao cumprimento de uma obrigação que tem que ser necessariamente líquida? Não, tá? Até porque aqui, a decisão que julgar parcialmente pode reconhecer a existência de obrigação líquida ou ilíquida. Letra C. O juiz agiu equivocadamente, uma vez que, embora a lei processual preveja o julgamento antecipado, isso pressupõe que tenha sido requerida na petição inicial a concessão de tutela provisória? Não. O juiz agiu acertadamente, sendo a decisão de julgamento antecipado parcial impugnável por apelação? Não, né? A decisão proferida com base nesse artigo é impugnável por agravo de instrumento, trata-se de uma decisão interlocutória de mérito. Então, o juiz, ele agiu acertadamente, sendo a decisão de julgamento antecipado parcial do mérito impugnável por agravo. Com essas considerações, a gente fecha aqui a nossa prova, tá? Foram muitas questões e questões assim, gente, caprichadas, temperadas, né? Muita jurisprudência, tá? Dos tribunais superiores, não só aquilo que está no informativo ou matérias simuladas, mas também o que, gente? A questão de temas repetitivos, tá? Espero que tenha sido positivo para vocês, tá? Bons estudos, meus amores, né? Boa sorte aí nessa jornada e até a próxima.